Boa noite a todos, todas e todos. Gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui presentes. Eu me chamo Juliana Polato, faço parte da organização da 15ª Semana de Rádio, TV e Internet da Unesp. E hoje estou aqui para fazer a abertura dessa live de bate-papo sobre o documentário O Armário Não É o Nosso Lugar. Evento que integra as atividades da 15ª Semana de Rádio, TV e Internet da Unesp. Antes de dar continuidade, gostaria de agradecer ao projeto de extensão FAAC Web TV, responsável pela transmissão dessa live, e também à Locomotiva, empresa júnior de rádio e TV, que está fazendo a cobertura da nossa semana. O Armário Não É o Nosso Lugar é um documentário longa-metragem voltado à comunidade LGBTQIA+, e o filme traz, através de entrevistas, histórias de vida de pessoas LGBTQIA+, permeando o processo de saída do armário, momento que marca grande parte das pessoas que integram a comunidade, que muitas vezes enfrentam conflitos por serem quem elas são em uma sociedade cis heteronormativa. No filme, os entrevistados também têm a chance de expressarem artisticamente, contando assim com as diversas performances artísticas. O objetivo do filme é favorecer a representatividade LGBTQIA+, e valorizar a produção cultural e artística desse grupo em questão. Agora, vamos apresentar o trailer do filme para vocês conhecerem um pouco melhor. Meu nome é Júlia Paterniani da Silva, me identifico como uma mulher trans. Meu nome é Kátia, eu sou de São Bernardo do Campo, tenho 47 anos e me identifico como mulher. Eu sou Juliana Santos, tenho 30 anos, sou homem trans, meus pronomes são ele e dele. Meu nome é Ingrid Eudes, eu tenho 24 anos, me identifico como mulher cis lésbica. O meu nome é Ana, também conhecida como Tarô, eu sou uma multiartista. Me formei em rádio e TV na Unesp, tenho 25 anos. Meu nome é Sandra Regina Toledo Rodovalho. Eu tenho 53 anos e eu nasci aqui em Limeira, São Paulo. Meu nome é Filipa Brunelli, sou uma mulher travesti. O pronome ao qual que se direciona a mim é o pronome feminino. Sou Adriano Nunes, tenho 45 anos, me reconheço quanto homem gay, pelo pronome que você achar melhor. Wendy Moretti. Eu tenho 28 anos, eu me identifico como uma pessoa não binária, de sexualidade diversa e experimental. Bom, nessa live a gente está contando com 4 dos 10 integrantes da equipe de produção do filme, que irão apresentar detalhes de todas as etapas da produção, além de informar sobre cada área envolvida na realização do filme. Direção, produção, roteiro, direção de fotografia, direção de arte, captação de áudio, edição, colorização, sonorização, animação e design. Eu queria agradecer, em nome da organização da semana, a figura do... Eu ia chamar de Uni, mas da Alexandre. A toda a equipe que pôde comparecer aqui. Também sei que a Tarô está ali, que ela apareceu no documentário. E eu queria chamar o Alexandre para iniciar a fala. E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Eu me chamo Alexandre Stênico, eu sou formado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV aqui pela Unesp, e sou idealizador e diretor do projeto Armário no Nosso Lugar.
E eu gostaria de falar que é uma honra estar voltando aqui para esse campus, que eu passei um dos melhores anos da minha vida. E eu acredito que, como eu, a equipe de produção aqui também, 9 dos 10 integrantes se formaram também aqui nesse campus, então acho que é um prazer para todos nós, né, estarmos aqui nesse ambiente, ocupando esse espaço. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente aí, presencialmente, agradecer ao pessoal que está acompanhando na live. E vou iniciar falando sobre como que surgiu, né, a ideia desse projeto, por que eu quis falar sobre essa temática LGBT. O projeto tem muita relação com a minha história de vida mesmo, porque como muitas outras pessoas LGBTs, né, passamos por diversos conflitos para conseguir entender a nossa sexualidade, nossas identidades de gênero, e comigo não foi diferente, né? Durante a minha infância, minha adolescência, eu tive diversos conflitos em relação a me entender, me aceitar e conseguir me assumir como homossexual para as pessoas ao meu redor, né? E olhando agora mais atualmente, né, eu percebi que isso se deu muito por conta de eu não ter tido referências de pessoas LGBTs ao meu entorno, no grupo de amigos, na minha família, e também as pessoas ao meu redor não tinham muito conhecimento a respeito dessa temática. Então, ninguém conseguia me dar o suporte, o apoio suficiente para conseguir passar por esse processo. Então, por conta disso, eu acabei me fechando cada vez mais dentro desse armário que eu construí, né, que era confortável para eu, né, interagir com as pessoas ao meu redor. Então, eu criei um personagem assim que, por conta de eu não querer que as pessoas questionassem a minha sexualidade, né? Sempre quando as pessoas falavam sobre LGBT, falavam sobre gay, era muito algo voltado a algo cômico, algo pejorativo, e eu não queria ser essa pessoa que eles tiravam sarro, sabe? Então, por isso que eu construí esse personagem, para que as pessoas não viessem questionar a minha sexualidade, para que eu ficasse confortável, né, nesse armário que eu achei que era bom para mim, mas no futuro eu fui ver que não é, né? E daí eu acabei tendo alguns conflitos, né, com as pessoas ao meu redor e tudo mais, porque eu policiava muito os meus trejeitos, né, nesse personagem que eu criei para lidar socialmente com as pessoas e com os ambientes. Então eu policiava muito meu modo de falar, policiava meus trejeitos, mas mesmo assim alguns trejeitos acabavam passando, assim, as pessoas chegaram a me apelidar de alguns nomes assim que não foram tão bons, né? Então eu sofri alguns bullying na escola, então isso foi fazendo com que eu fechasse cada vez mais nesse personagem, nesse armário. Mas felizmente eu, né, passei no vestibular da Unesp, eu vim aqui estudar em Bauru, e aqui eu encontrei um ambiente favorável para que eu passasse pelo processo de me entender, me aceitar e conseguir me assumir, porque aqui tinham referências de pessoas que tinham orgulho de quem elas eram, e também eu entrei em contato com muitas discussões sociais a respeito da temática LGBT, né? Isso foi fundamental, sem sombra de dúvidas, esse foi o fator que me ajudou a fazer com que eu passasse pelo processo pessoal que eu tinha que passar. E então daí eu consegui sair desse armário, chutei a porta do armário, e aí foi o ponto de virada da minha vida, assim, porque eu vi que realmente, depois que eu me assumi, eu percebi que antes eu não vivia assim, sabe? Eu vivia em função de sustentar esse personagem que eu tinha criado para mim. E então isso foi bem assim marcante, esse fato que aconteceu na minha vida, porque a partir desse ponto, desse momento que eu consegui me assumir, eu passei a viver integralmente como realmente eu sou, sabe? Então isso foi muito importante para mim. Eu me emociono de falar sobre isso porque realmente é algo que mudou minha vida, mudou o meu modo como eu lido com as pessoas, como eu amo as pessoas, como eu me porto, né? Antes eu policiava muito meus trejeitos, hoje eu não ligo, eu sou do jeito que eu sou e tenho orgulho disso, entendeu? Então isso é muito gratificante. Aí chegou o momento de, né, no final do curso, de eu produzir um trabalho de conclusão de curso. Eu sabia que eu queria fazer um produto audiovisual, e aí eu olhei a minha história de vida, olhei o que eu passei durante a graduação, e realmente percebi que o fato mais importante que aconteceu foi eu ter saído desse armário durante a faculdade, e eu decidi fazer a temática do meu produto audiovisual, como trabalho de conclusão de curso, voltado à temática LGBT. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer esse produto. E posteriormente, né, depois quando eu comecei a desenvolver mais o projeto e tudo mais, eu tive uma oportunidade de ser aprovado numa orientação que teve, que foi a primeira orientação de desenvolvimento de projetos de curtas, né, oferecido pelo Museu da Imagem do Som, né, através do projeto que eles têm lá chamado Pontos Mis. Foi lá no ano de 2020, quando estourou a pandemia, eles faziam esse programa nas cidades, né, de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, porém, com a pandemia, eles
colocaram num formato online. E aí eu escrevi, né, a ideia do meu projeto e tudo mais. E aí eu tive a felicidade de ser aprovado, né, para fazer parte dessa orientação. E aí foi assim o fator essencial para que o meu projeto se desenvolvesse. Lá nessa orientação eu fui orientado pelo Lucas Gervilha, que é um produtor audiovisual, documentarista bastante experiente, e ele que fez com que o meu projeto se desenvolvesse através das reuniões que a gente teve e tudo mais. E no final, né, dessa orientação, ele falou assim: seu projeto está muito bem estruturado, a temática é muito relevante, então por que você não inscreve ele nos editais do PROAC, né? Até então eu tinha ouvido falar de editais na faculdade, mas foi algo bem superficial assim, e eu não acreditava no início que eu pudesse ser contemplado, né? Poderia ser contemplado por um edital do PROAC, sendo estudante ainda, né, de audiovisual. Eu achava que as pessoas que, né, eram renomadas no mercado audiovisual, as produtoras que eram bem consolidadas, que conseguiriam ser aprovadas, né? Mas mesmo assim, com essa, né, incerteza se ia dar certo ou não, eu decidi escrever o meu projeto em todos os editais na qual ele se encaixava. E eu escrevi em 4 editais, que foi o PROAC CMS, outros 3 editais de PROAC Editais, né, que chama, que tem várias, né, áreas com diversos temas que você pode escrever o projeto, vai desde a apresentação, espetáculo teatral, produção de livro, audiovisual. Então, todos os editais na qual o meu projeto se encaixava, eu fui lá e escrevi. E eu tive a sorte de ser contemplado por 2 deles, que foi o PROAC CMS, e o 4º edital que eu escrevi, que foi o de número 25 de 2020, que é o PROAC Edital Desenvolvimento de Longas. Até então, né, eu tinha o objetivo de fazer um curta-metragem, né, como produto audiovisual, mas por ter sido contemplado pelo desenvolvimento de longas, daí eu alterei, né, o formato, daí a gente deu início à produção de longas, né. Como eu fui contemplado por 2 editais, mas eu não posso, né, usar o dinheiro dos 2 editais com o mesmo projeto, eu tive que escolher um deles, e eu optei pelo edital do desenvolvimento de longas, pois o PROAC Editais, né, a verba que você, né, contemplado, vem direto para a conta que você cria para gerenciar e conseguir produzir o projeto, né. O PROAC CMS ele é bem mais burocrático, assim. Ele autoriza você a ir atrás das empresas para elas patrocinarem o seu projeto e ter esse investimento que elas colocaram no projeto convertido em desconto no ICMS que elas pagam mensalmente. Porém, é muito burocrático, é bem difícil as empresas apoiarem, principalmente um documentário com uma temática sensível, assim, né, que eles não, né, às vezes não querem ter muito contato e incentivar esses projetos. Então, daí a partir disso, foi contemplado pelo edital, né, fiz todas as burocracias que tinha que fazer, aí eu comecei a pensar em quem eu ia chamar para compor a equipe de produção do filme e tudo mais, né. E aí eu comecei a entrar em contato com essas pessoas a partir de março de 2021, né. O edital que foi contemplado foi do ano anterior a esse ano, de 2021, foi do ano de 2020. Aí eu comecei a produção em si, a chamar as pessoas para comporem a equipe a partir de março de 2021, que daí a gente deu início à produção do filme em si. E assim, eu nunca tinha dirigido nenhum produto audiovisual anteriormente, nem na faculdade, então eu fiquei muito receoso no início, assim, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir fazer, e como que eu, né, contorno essa situação. E aí eu tive a ideia de chamar pessoas próximas a mim, que já trabalharam comigo durante a graduação, e foi uma forma de eu ter mais desenvoltura para, né, trabalhar com essas pessoas que eu já tinha trabalhado antes, mais intimidade. Então, isso foi fundamental para que a gente conseguisse desenvolver bem essa produção. E um dos fatores assim que eu coloquei como crucial assim para a escolha das pessoas é serem pessoas que pertencem à comunidade LGBT, né? Porque a gente vai falar de um assunto que, né, que a gente quer buscar representatividade, então não é nada mais justo que as pessoas LGBTs que falem sobre elas, né? Então, esse foi o ponto assim primordial que eu coloquei para chamar o pessoal. Aí eu chamei, né, as 10 pessoas que comporam a equipe de produção, que eu fui diretor, né? Daí, como produtores, a gente teve o Rubens e a Ana Carolina Dalpiage, que ela não conseguiu vir, infelizmente, hoje. O roteirista foi o Silas Carlos. A diretora de fotografia foi a Carolina Mares. Ela também foi responsável pela sonorização e edição.
Ela também não conseguiu vir aqui, infelizmente, mas a gente fala que esse documentário é a alma dela, né? Porque ela, literalmente, desde o início estava junto com a gente, ocupou três áreas aí, né? Carregou bastante a produção do filme. E diretora de arte, a gente tem a Bárbara Meireles, que ela está aqui hoje. Como captador de áudio, Gustavo Monteiro. Colorização, a Vitória Rod. Animação, a Thaís Bruschi. E de design, a Fernanda Cavenaghi. Aí é isso a minha parte, por enquanto. Salve, galera! Muito boa noite a todas, todos. Gente, vou ficar de pé porque eu não consigo, vocês me conhecem, já sabem como funciona. Muito boa noite mais uma vez. Eu sou o Rubens Júnior. Aqui na faculdade sou conhecido como Sensa, Sensação, Rubão. Reitero o que o Alexandre disse sobre o prazer de estar aqui na Semana de Rádio. Eu já fui aluno, assim, acompanhando como vocês, já organizei semana, já mediei debates na semana, então estar aqui palestrando é uma honra inenarrável. Inclusive, quero mandar um beijo para os meus pupilos da Web TV, por favor, espero que vocês estejam fazendo bonito, quadrando bem o pai. E antes de eu começar a falar de produção, também queria mandar um beijo muito grande para a Carol Piage, a Hate, que está acompanhando a gente. A Carol, ela é minha veterana, ela é da turma do Alexandro, e ela me ajudou muito na função de produção. Quem conhece a Hate profissionalmente também sabe do talento, da competência dela. Então, nesse trabalho, eu tentei pegar um pouquinho desse talento, dessa competência, para colocar na tela, e eu tenho certeza que vocês vão perceber isso. Bom, outra coisa também que é importante a gente dizer é que quando a gente faz um documentário, a gente não tem, pelo menos aqui na faculdade, a gente de rádio, a gente não tem a gente não se aprofunda muito sobre o tema. A gente sabe que tem, a gente sabe que existe, mas a gente não tem uma imersão dentro do que é um documentário de fato. Então é muito doido quando a gente vai receber um convite para participar de um documentário, ao mesmo tempo que a gente nunca teve uma experiência nessa linguagem. E a gente, juntos, fomos todos nós captando e descobrindo como que a gente poderia trabalhar essa linguagem. E a gente chegou num bagulho que sei lá, indispensável, que é a realidade. Se a gente está fazendo um documentário, a gente precisa saber o que a gente está vivendo, onde a gente está vivendo e como que a gente deve trabalhar, tanto para chegar nas pessoas que a gente quer que participe, que conte suas histórias, como também nas pessoas que vão assistir e que vão comentar o documentário. Então, era inevitável que nesse processo, ainda mais com produção, que assim, vivemos também ali imersivamente esse projeto, a gente trombasse na questão da pandemia e na questão da Covid, que de fato ela permeou os nossos caminhos durante toda essa, principalmente a pré-produção do documentário. Então, a gente pensou, beleza, temos aí então a ideia de documentário. Como o Alexandre falou para vocês, a ideia inicial era um curta, transformou-se no longa, tínhamos um edital, e aí as responsabilidades foram aumentando cada vez mais, sem que a gente ainda tivesse já de fato começado. Mas por um lado também foi algo que delimitou muito bem o projeto. Então, quando a gente começou, quando eu e a Hate fizemos a nossa primeira reunião, a gente já tinha exatamente o que temos que fazer, o que precisamos buscar, sobre quem vamos falar e onde essas pessoas estão. Porque o edital, por várias questões, obviamente até pela lisura do processo, existem vários parágrafos e vários pontos que devem ser cumpridos por uma questão contratual. Bom, então, fomos atrás dos nossos entrevistados para fazer parte desse documentário. E assim, já por a gente ter esse filtro da direção e do pessoal da PROAC sobre como a gente poderia trabalhar, foi muito mais fácil a gente filtrar exatamente as pessoas, as localidades e tudo mais. Então, a gente começou, depois vocês vão ver, a gente disparou nas redes sociais, questionando onde estão as pessoas e tudo mais. Pode deixar. Depois a gente fala. As pessoas que a gente queria e tudo mais. E aí a gente chegou à conclusão, e a Hate, que a gente tinha que desenvolver nesse trabalho de produção um elo, ou seja, entre o externo e o interno do projeto. Então, tudo que for entrando no projeto vai passar pela gente, para a gente poder já entregar para o pessoal das outras áreas um trabalho mais mastigado, mais detalhado, mais tranquilo, para também não ficar sobrecarregando todo mundo. Então, trabalhamos como isso, tivemos esse boom da pandemia,
E como eu disse, a pandemia foi permeando o nosso trabalho por várias vezes. A pandemia, a questão da Covid, entre parênteses, várias vezes, entre aspas, várias vezes, ajudou, porque a gente conseguiu ter uma acessibilidade muito mais fácil aos possíveis convidados do projeto, porque todo mundo estava usando rede social, então todo mundo tinha rede social, então era muito mais fácil. Além também, a gente teve o fato das videochamadas, a gente fez pré-entrevistas com os convidados, pode mudar já, acho que a gente tem aqui. A gente fez uma pré-entrevista com todos os nossos pré-convidados desse projeto, e como o pessoal já estava, pelo menos naquela, há um ano, então o pessoal já tinha também uma habilidade muito mais fácil com o aplicativo de videochamada, como falar, questão de enquadramento e tudo mais. Então, disparamos no Instagram, aquele recadinho, certamente quem está no grupo de rádio já deve ter visto, e é uns grupos aí espalhados. A gente já tinha um filtro, então, exatamente das pessoas que a gente estava procurando, e a gente foi elencando algumas outras coisas que poderiam ajudar nesse processo para a gente poder chegar até essas pessoas. Então, além dessa questão da diversidade, a gente também estava pautando muito a questão da história. Então, a gente queria aquela história, entendeu? Aquele drama, aquele negócio que prende a gente. E que fosse, de fato, interessante, ou seja, que linearmente a pessoa pudesse contar tranquilamente e que naquele mesmo momento que a gente ouvia aquela pessoa contando, a gente já conseguia automaticamente visualizar a história dessa pessoa. Bom, as habilidades narrativas. E a questão da performance, que também foi um ponto muito alto e que também ponderou muito os nossos trabalhos nessa seleção. E a seleção em si foi uma questão um tanto quanto, não difícil, mas assim, houve um trabalho para a gente poder se habituar a como fazer aquilo, porque de fato a gente nunca teve um aprofundamento nessa linguagem documental. Então, a Carol, ela segurou uma barra logo de cara, porque na semana que a gente ia começar a fazer as pré-entrevistas, eu contraí Covid. E aí, aquele replanejamento. Por quê? Porque produção tem como principal função segurar todos os problemas antes que cheguem na direção, nas outras funções, dos convidados. Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa, e aí a Carol desempenhou uma bela função, que foi iniciar as pré-entrevistas com os nossos convidados. Inscritos que mandaram mensagem para a gente, que procuraram a gente teve mais de 30 pessoas. Entrevistas, fizemos mais de 20, 21, 22 pré-entrevistas, para selecionar 7 ou 8 pessoas. Deve ter sido uma reunião maravilhosa, né? Quem lembra sabe. Enfim, pode passar, obrigado. Bom, e aqui temos o nosso elenco maravilhoso, nossa querida Ana Souza, tarozinha, maravilhosa. O Julian, perfeito também, um anjo da terra bonito, né? A gente escolhe bem. A Gilpati, perfeita. Filipa, maravilhosa. Você vê que a gente cria uma intimidade com as pessoas e a gente vai contar por quê. Pode passar. Adriano, perfeito também. Ingrid, minha best friend. Vocês não estão entendendo a parceria que vem aí. Sandra, perfeita também. A gente se encontrou na pré-estreia. Wendy, maravilhosa. Kátia, maravilhosa. E quando a gente começou a fazer essas pré-entrevistas, a gente tinha alguns toques que o roteiro, graças ao nosso mestre Silas, ele passou pra gente de que seria interessante. Ou seja, eram algumas perguntas que a gente jogava na conversa, que ao mesmo tempo não parecia que a gente estava coletando informações para o documentário, mas a gente estava colhendo informações para o documentário. Tarozinha lembra, a gente bateu vários papos, perguntando qual era o armário dela, como ela descreveria o armário dela, se ela pudesse fazer um filme da vida dela, como esse filme seria. E era justamente isso, a gente tentar ter esse olhar deles como entrevistados, estrelas do filme, e passar tudo isso para a galera da produção, para a galera da direção, para a galera de foto, roteiro, por aí vai. Com isso, a gente começou no decorrer já das nossas pré-entrevistas a pegar um jeito de fazer pré-entrevista. Então, chegou no momento já ali, nas últimas semanas, que a gente já sabia o que a gente queria daquelas pessoas e como que a gente chegava nisso. Só que, ao mesmo tempo, também não é fácil, porque, primeiro, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, a escuta é muito necessária nesse momento. Então, a gente se cercou de um trabalho onde a gente pudesse, ao mesmo tempo, também servir como esse ponto de ser porta-voz de todas essas pessoas que estavam falando com a gente. E, obviamente, a gente saía denso, tenso, exaurido de todas as entrevistas, porque, de fato, a gente chegava, dependendo das pessoas que a gente ia conversando, elas iam tendo essa confiança sobre a gente, sobre o trabalho, mesmo sabendo que elas não poderiam ser escolhidas posteriormente na seleção, mas elas confiaram na gente e elas foram se abrindo para a gente. Então, assim,
histórias, e aí a gente também vai tendo essa coisa do reconhecimento, como pessoa acima de tudo. E isso que é o mais doido de um projeto como esse, que é você saber em que momento que você vai colocar o Rubens profissional ali para trabalhar e o Rubens pessoal ali para intervir, para dar um colo, para trocar uma ideia, uma resenha. Então foi uma coisa que a gente foi trabalhando no decorrer do projeto, e por isso também, né, fiz essa apresentação rápida das nossas estrelas, mas é por isso também que a gente tem toda essa intimidade com as estrelas, porque de fato, se essas pessoas passassem no processo para a gravação do doc, a gente iria conviver com ela ali durante o final de semana inteiro, conversando e tudo mais. Então a gente precisava criar essa rede. E felizmente eu e a Carol, a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho. A Carol também, enfim, amiga de todos ali. E aí partimos então para a seleção dos famosos nomes, que foi uma seleção assim, tanto um quanto... eu acho que foi a maior reunião que a gente teve na história do documentário, tudo feito à distância, a gente ficou tipo horas, porque a gente queria todo mundo e a gente tinha que escolher. Então a gente não conseguiu escolher no dia marcado, a gente teve que fazer uma outra reunião para poder escolher os nomes. E foi uma reunião com muito mais calma, muito mais tranquilidade. E como eu disse, a gente da produção tinha essa coisa de ser o elo facilitador do projeto. Então a cada pré-entrevista que a gente fazia, com a autorização dos nossos pré-entrevistados, a gente gravava, mandava para a equipe ia acompanhando ao mesmo tempo. E junto com a direção, a gente também ia, pessoa por pessoa, ressaltando vários pontos importantes que poderia despertar uma atenção a mais, uma coisa que a gente poderia visualizar com mais cuidado durante a conversa, para depois mandar para a galera da equipe. E, enquanto a gente estava fazendo essa bela seleção, precisávamos pensar também na questão logística, da onde a gente ia produzir o documentário, porque iríamos viajar e tudo mais. E, como eu falei, a gente também estava trabalhando em cima do edital da PROAC. Então, até então, a gente tinha a cláusula que a prioridade da gravação deveria ser no interior de São Paulo. Então, a gente trabalhou com todos os contatos, priorizando a galera que morava no interior de São Paulo. Até que a gente topou com a lista de convidados, e a gente tem convidados da capital, que a gente falou, gente, não tem como a gente perder essas pessoas do nosso trabalho. Temos que chamar elas para participarem também. E foi aí que a gente conseguiu, conversando com o pessoal da PROAC, eles autorizaram a gente, e a gente foi para São Paulo, para a capital, para poder gravar. E aí surgiu uma outra questão, que é das locações. Então a gente optou, por sorte também, né, das pessoas que estavam participando como convidados do projeto, de todas elas serem de cidades que a gente conhece ou que a maioria da equipe mora. Então isso facilitou muito para a gente a questão da pesquisa de locação, disponibilidade de serviços e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, a gente estava vivendo o quê? Uma pandemia, e os lugares estavam do quê? Lockdown, que delícia! E vai fazer o quê? Produção trabalhar. Então, galera, não tem como, podemos ter outro lugar, ou tipo, vinha alguém, a Carol é de Araraquara, a gente gravou em Araraquara, o Alexandre é de Pira, a gente gravou em Pira. Então, a gente morou em Bauru, então a gente conhecia também Bauru. Então, tudo que ia acontecendo pra gente, o que a gente pode fazer? A gente pode achar um cenário parecido. A entrevistada tal não pode gravar dentro de casa. A gente consegue um outro lugar? Então, todas essas questões que a gente foi trabalhando para poder afinar uma logística muito melhor e muito mais empenhada nesse trabalho. E aí que está também um grande desafio, porque além da gente estar tendo essa imersão no trabalho documental, a gente não trabalhou com assistência de direção. Então, foi o Alexandre fazendo a direção e eu e a Carol fazendo a produção. Então, não tínhamos, assim, nominalmente falando, um assistente de direção. Então, a gente pegou essa função para a gente também, porque, né, a gente gosta de trabalhar, rádio e TV tem que trabalhar. Então, a gente pegou a função de assistente de direção também, e que, para mim, foi muito mais fácil, porque é uma função que, assim, gosto muito de desempenhar na faculdade, entendeu? Tem os meus pupilos ali também, com quem eu aprendo muito. Então, foi muito mais fácil pegar o caminho da produção pelo caminho da assistente de direção, que também a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, enfim, sobre as locações, basicamente, conseguimos fechar as cidades que a gente ia gravar. E isso foi muito bom também, porque esse apoio que os convidados, entrevistados tinham com a gente, se debruçou também muito sobre o resultado de como a gente foi fazendo algo com que eles ficassem mais à vontade. Então, a gente foi falando com as pessoas também, com os entrevistados, se eles tinham ideias, sugestões de lugares, de cenários, enfim, coisas que eles também pudessem se sentir pertencentes àquele projeto. E foi muito mais interessante, porque eles estavam totalmente imersos no projeto. Então, a gente conversava por aplicativos, por videochamadas, e quando a gente ia gravar com eles, era surreal, assim, sabe? Tanto pela questão de, tipo,
meses sem sair de casa, sem falar com as pessoas, sem você poder dar um abraço, sem você poder estar ali pessoalmente, mas também pelo fato dessa confiança que eles depositaram na gente e que, obviamente, aumenta a nossa responsabilidade, porque não é só a gente que está ali, é eles que a gente também está sendo porta-voz da história deles, da arte deles. Então, foi, assim, um trabalho de construção bem aos poucos. Bom, aí, passando para as nossas gravações, esse sou eu, cenário da Jupate, maravilhoso. Não sei se podia dar spoiler, mas dei spoiler. Bom, quando a gente planejou as gravações, a gente também topou em outros tópicos importantes para a gente poder desenvolver o projeto. O Alexandre falou pra gente que o melhor meio e o melhor dia que a gente tinha são os finais de semana. Até também para não atrapalhar, tipo, a vida profissional da galera que também estava trabalhando por fora e coisa e tal. Então a gente ficou fechado que a gente só iria realizar gravações nos finais de semana. Calhou de milagres da produção, a gente trabalhou muito, se empenhou muito, descobrimos o feriado de 7 de setembro, que o ano passado, quando a gente rodou, caiu logo no comecinho da semana, então emendou o feriado. Então, pra gente de trabalho de produção, de assistente de direção, quando a gente consegue uma brecha ali, um dia livre, a gente já comemora, porque é menos tempo de trabalho, menos dinheiro que vai, então muito mais fácil. E aí foi que eu conversei com a Carol, e nesse momento específico do projeto, a gente dividiu um pouco das funções. Então a Carol ficou dando assistência, fazendo uma produção mais imersiva com os convidados, com os entrevistados, trocando essa ideia, continuando a buscar referência. Existiam várias coisas também que o Alexandre passava pra gente, que a gente tinha que ir atrás. Então, gente, precisamos de uma designer para a gente poder fazer o logo do projeto. E aí, Uni, confia, se você for atrás, fala com a gente também está indo atrás. Galera, precisamos de não sei o quê, vamos atrás, justamente para não ter essa coisa de, tipo, galera se saturar, tipo, correndo atrás, gastar muito tempo, a gente, como produção, fazer tudo isso. E, paralelo a isso, peguei também essa função de AD. Então, foi nesse momento que a gente sentou, fez o calendáriozinho das gravações, os dias, a gente pensou também na logística, a gente optou por começar as gravações em Bauru, por ser também a cidade que nos acolheu, mas também por ser uma pessoa que a gente conhece muito, que a gente tem uma intimidade, e que conhece também o curso de Rádio TV e o lado profissional de Rádio TV, que foi nossa querida Ana Souza, Tarozinha. E foi maravilhoso estar com o Tarô na nossa primeira diária, porque realmente a Tarô entende o negócio. Então, eu acho que deu esse alívio, essa confiança de tipo, galera, vamos seguir assim, tá tudo certo, vamos pelo planejado. E também foi maravilhoso, porque Tarô é outra doida, quem sabe, né? A gente sabe, e tudo doido em Rádio TV. Então, a gente gravou de madrugada, a gente botou a Tarô numa cachoeira gelada, domingo, sabe aquele friozinho das 6 da tarde? Do finzinho de domingo, que já não é mais nada, você não sabe se é segunda, se é domingo, Tarô na cachoeira, e tudo ali a gente dando assistência, abraçando, ajudando, Tarô se maquiando, dormindo, a gente dividindo um ovo mexido no café da manhã, tamanha intimidade que a gente construiu durante as gravações. Pode fazer. Bom, e aí, tendo em vista isso que o Alexandre falou pra gente, dos dias de gravação, a gente tem essa noção para onde a gente ia, como ia funcionar tudo certinho. A gente fez esse calendário, todo mundo junto. A gente dividiu os dias da gravação, o local que a gravação ia acontecer, quem ia participar da gravação e o que seria aquela gravação específica do dia. Para a gente começar com as entrevistas, foi mais fácil no sentido também do desgaste físico, que sempre acontece, isso é inevitável, a gente que passa 10, 12 horas no estúdio sabe como que é. Mas até também pela essa questão dessa afinidade ser construída com as outras pessoas da equipe. Porque todo mundo sabia que tinha uma equipe, mas era o primeiro momento que, tipo, presencialmente, todo mundo estava se vendo. E, obviamente, não é fácil você sentar numa cadeira com 4, 5 pessoas te olhando e você contar histórias da sua vida com uma câmera, uma câmera também que diga por, né, de passagem maravilhosa, muito boa, Rafik, perfeita, nossa querida outra Carol, um time de Carol maravilhoso. E aí, a gente sempre optava pelo primeiro dia, as entrevistas, e o segundo dia, as performances, que a gente fica, a grande maioria das performances, se não todas, acho que a gente gravou em externas. Então também tem esse fator de externas, que é a gente também não ter controle sobre o espaço, sobre os acontecimentos, fenômenos da natureza e tudo mais. Rezamos muito para não pegar chuva, para não dar trabalho, para não acontecer nada. Felizmente também, mesmo com a pandemia atorando, ninguém da equipe também se contaminou durante o projeto, deu tudo certo. A gente conversava muito sobre essa questão da segurança
dos convidados e também da equipe de produção durante o projeto. Então, sempre na véspera das gravações, a gente se reunia sempre para fazer o teste do PCR, conectonetinho, bonitinho, e só viajava quando mandava para a gente de direção de produção, que o exame estava negativo, pronto para viajar. E a gente guardou todos os exames de toda a equipe, de todos os convidados que participaram. A gente também, como produção, mandava mensagem para eles na véspera, cobrava de fazer o exame, pegava o resultado do exame, e a gente guardou nos arquivos do nosso projeto todos os termos, todos os exames, para também ter essa questão documental, que é aí um trabalho de produção que a gente também se empenhou muito, que foi a questão dos termos, das autorizações, dos compromissos. Está tudo bem atualizado, tudo muito bem escrito, e também muito mais objetivo para as pessoas que iam assinar, para poder entender, ó, galera, é um termo para isso, 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 vamos fazer isso, isso, isso. E ao mesmo tempo também que a gente estava fazendo assistente de direção, a gente também se envolvia em produção. Então era entrevistado que a gente tinha ideia, galera, precisamos criar uma cena num aquário gigante imaginário. Temos esse aquário? Não temos, mas a gente tem o quê? Um box de banheiro. Por que não? E produção vai o quê? Galera, tá tudo certo, confia, vai funcionar, não tem como. Mas por dentro a gente está desesperado já, porque, galera, vamos colocar um fio dentro de um box. E a entrevistada é a única pessoa que vai estar lá dentro do box. Tem certeza? Temos, então confia. E a gente está lá para dar apoio e para também acompanhar, para salvar de qualquer sufoco e fingir que nada aconteceu. Então, nesse meio tempo também que a gente foi criando laços com as pessoas, muitos foram sugerindo ideias, e a gente foi construindo junto, presencialmente, esse projeto. Pode passar. Bom, e aí tivemos a autorização para a gente poder filmar em estabelecimentos públicos. Como eu disse, muitos dos nossos convidados ajudaram a gente nessa composição, isso foi muito bom. Tarosi, inclusive, ajudou a gente a poder gravar num cenário muito especial para ela, que vocês vão ver no documentário, que foi maravilhoso. A gente também foi gravar em alguns imóveis dos entrevistados, para também pegar essa energia deles. A gente também, o famoso termo de uso de imagem, que é super importante, tá, gente? Não esqueçam disso em qualquer outra produção, grande ou pequena, autorização, tem que estar do lado da lei, sempre. E o termo de responsabilidade da pandemia, para a galera que tinha que se vacinar e também fazer o teste. Bom, aí basicamente são os nossos documentos que a gente fez. A gente compartilha depois com vocês, porque Rádio TV é essa grande família, então a gente está sempre aí. E a gente também sempre se atentava a cópias, para deixar também com os convidados, super importante. E também acompanhar o pós-gravação dos nossos entrevistados. Muitos deles a gente ia encontrar na semana anterior, para poder continuar as gravações, mas também para saber se estava tudo bem, se tem alguma coisa, sei lá, a pessoa se tinha vontade e queria tirar. Enfim, a gente ainda está também à disposição de todos eles. Bom, essa é a nossa querida Carol, a Reide. Bom, e basicamente foi essa construção que a gente propôs fazer. Foi uma interessante experiência, ainda mais sendo com pessoas de rádio e TV, pessoas que a gente conhece, que a gente confia. Acho que foi certeiro demais essa ideia do Alexandre também, de chamar pessoas que ele conhece. A parceria muito mais olho no olho, então a gente funcionava muito rápido. O Uni, quando acontecia alguma coisa, a gente olhava para o Uni, ele olhava, eu já sabia no olho o que o Uni ia falar, o que ia acontecer. A gente levantava às 7 da manhã para ir buscar um convidado na locação, e a gente já ia interagindo, conversando. Por quê? Para criar esse laço. Eu acho que se fosse também uma equipe que a gente não tivesse essa intimidade já construída, e essa liberdade também da gente poder conversar e poder construir junto, eu acho que seria muito mais difícil todo esse trabalho da gente tentar se aproximar e tentar tirar um pouco mais dos nossos convidados. Então, sobre produção, quero dizer a todos que estejam atentos para tudo, sempre, e principalmente com o ouvido aberto e o pé no chão, para ter esse respeito, sobretudo, com o projeto, mas também com as pessoas que fazem parte deles, em especial também quem assiste e quem está sendo entrevistado. Foi muito doido isso, eu acho que todos nós, mas principalmente a gente de produção, foi sentindo isso aos poucos, quando a gente foi vendo o alcance que o projeto estava tendo, a entrega que a galera estava tendo pra gente, e pra mim, assim, modéstia à parte falando, obviamente, não precisei ver um filme estrear para sentir a catarse que ele era, porque a gente ia gravar externa, tipo, sei lá, Avenida Paulista, no meio do viaduto de Santa Ifigênia, em São Paulo, e a pessoa parava, passava, assistia, ficava ali acompanhando, ajudando a gente a fazer todo o trabalho de produção, se dando espaço para a gente poder gravar,
perguntando pra gente o que a gente estava fazendo. Então ali a gente já começou a ter uma noção dessa responsabilidade que a gente ia ter depois, ao exibir para vocês, e disso que a gente estava construindo. Então, nesse lado mais emocional, foi essa construção que a gente foi tendo, e obviamente a gente não sai os mesmos desse projeto. Quando a gente assiste depois, vários momentos, vai ter aquilo, tipo, eu sei como é isso, ou já vivi isso, ou conheço alguém que também já passou por isso. E ao mesmo tempo também, profissionalmente falando, foi um enriquecimento muito grande, porque pelo que a gente viveu mesmo ali na prática, talvez acho que nem outros mais 4 anos de Unesp, não obviamente desmerecendo mamãe Unesp, não sou louco disso, mas é um bagulho que a gente tem que viver, a gente tem que fazer, e é isso que eu sempre falo. Se você quer fazer rádio e TV, se você está fazendo rádio e TV, se você fez rádio e TV, e não quer trabalhar, não quer correria, não quer desespero, não quer sair bufando de ódio, suado no corredor das 70, não faça rádio e TV. Porque rádio e TV é isso, e é isso que ensina a gente de fato a fazer. Então, primeiro de tudo, é isso, respeito, escuta, trabalhe, e também respeitem a trajetória de vocês, e respeitem a jornada de vocês. A gente não chega ao final do curso sabendo tudo, sendo expert em tudo. Então, acho que essa gentileza da gente querer aprender, a gente ter aqui possibilidades, laboratórios, pessoas que a gente conhece, que futuramente a gente pode fechar alguma parceria, ajuda muito. E, obviamente, vão buscando mais, trabalhando mais, e sem dúvida nenhuma é esse caminho, essa grande abertura que a gente tem para trazer um trabalho de êxito como foi esse. Essa é a produção. Pronto. Formado em rádio e TV. Mano, o Rubens jogou o astral lá em cima. Eu vou tentar manter a energia, mas vou me esforçar para. Oi, sou o Silas, eu sou o roteirista do projeto. E eu combinei aqui, e vou fazer, de focar aqui essa conversa no processo de produção mesmo de roteiro. Tentar não jogar muito conteúdo, teoria sobre criação de roteiro, porque senão talvez... Opa, vou trocar o microfone. Oi. Melhorou? Perfeito. Bom, vou focar então no processo de criação aqui do roteiro, mais do que tentar fugir um pouco de trazer conteúdo sobre roteiro, teoria sobre roteiro, senão a gente ficar muito tempo aqui conversando. Se em algum momento eu começar a me empolgar e falar muito sobre roteiro, vocês podem dar um toque, eu volto aqui para a nossa conversa. Mas acho que antes de entrar no processo de produção, achei legal dar uma diferenciada, porque normalmente quando a gente pensa roteiro, a gente está pensando em roteiro para ficção. Então, para roteiro de documentário tem muitas diferenças, e embora algumas coisas a gente use de fato no roteiro da ficção. Então tem algumas ferramentas de roteiro de ficção que a gente usa, como criação de personagem, estrutura, às vezes um save the cat para algum personagem, enfim, algumas técnicas de roteiro que normalmente são usadas para ficção. Eu não sei se eu posso fazer um merchan, mas se alguma coisa que eu falei aqui soou estranho, amanhã tem oficina de roteiro aqui comigo, inclusive, então, e aí eu vou focar em ficção, aí a gente conversa sobre ficção, sobre todas essas ferramentas que existem. Por aqui eu vou focar na construção de roteiro para documentário. E aí, uma diferença que vocês vão perceber nesse processo é que, comumente, em roteiro para ficção, a gente tende a escrever o roteiro, a gente vai lá, sabe a ideia, escreve o roteiro, termina primeiro tratamento, segundo tratamento, escrevi o roteiro, enviei, a produção faz, direção faz a mágica, a edição faz, e normalmente você vai ver o filme pronto. No processo de documentário, normalmente o roteirista está próximo de praticamente todo o processo. Próximo assim, ele está acompanhando todo o processo. De longe, a gente não vai para set, a gente depende do roteirista, tem roteirista que vai para set, mas a gente meio que acompanha. Porque esse roteiro, ele é escrito sim no começo, ele tem essa mesma questão de pensar a ideia, de estruturar o roteiro, todo o processo criativo, só que ele vai se transformando à medida que o filme vai ganhando forma. E é isso que a gente vai acompanhar aqui, como esse roteiro, que começou com o Alexandre chegando e falando, esse é o projeto. E as primeiras ideias ali, os primeiros rascunhos, se tornou o que veio a ser o filme posteriormente. Tem um ponto importante, que aqui eu comecei o roteiro com muita coisa feita, assim. O Alexandre já veio com um projeto, então isso já deu conta de coisas que normalmente é o roteirista que vai pensar. Então, se eu estou pensando em um documentário, é normal a gente pensar um documentário muito como entrevistas e tudo mais e tal.
mas existem N maneiras de fazer um documentário. Eu posso pensar um documentário como entrevista, eu posso pensar um documentário com performances artísticas, eu posso pensar um documentário só observacional, então só vou colocar a câmera, acompanhar alguém ali, acompanhar alguma situação, sem necessariamente intervir. Tem N maneiras de fazer documentário. Eu posso criar um dispositivo narrativo, que é basicamente o que vai unir todas aquelas entrevistas, todas aquelas pessoas. Tem muita coisa para se pensar quando vai criar um documentário, que comumente o roteirista está ali participando. Nesse caso específico, o Alexandre chegou já com o projeto, então muita coisa já estava ali. Ok, essa então é a linguagem narrativa do filme que você quer, tem as coisas. Feito isso, daqui dá para partir daqui. E aí o primeiro ponto que a gente pensou foi o brainstorming. Pode passar já. Que foi? Primeira conversa que a gente teve sobre o roteiro, a gente começou a conversar e falou, beleza, como começamos? Eu falei, tá, primeiro vamos pensar se está todo mundo na mesma página. Porque se eu penso, vou fazer um filme sobre o processo de sair, de se entender, se perceber enquanto LGBT, sair do armário, falar para as pessoas e viver ali a sua vida. Tem um mundo de coisas aí. Quem passou por isso sabe, tem N coisas que a gente pode falar sobre. Então eu falei, beleza, para a gente saber que está todo mundo na mesma página, ali, vamos fazer um brainstorm ali e pensar da equipe. O que a gente quer tratar sobre esse assunto? Sobre o que a gente vai conversar? Dentro desse mundo, o que a gente vai trazer no nosso filme? Então a gente reuniu a equipe, aí à distância, porque a gente estava na pandemia, como já foi dito, a gente usou um Jamboard, que é um programinha que você fica fazendo post-it, sabe? Aquela parede de post-it a gente trocou por um programa, mas foi basicamente isso. Eu peguei ali no projeto que já estava escrito, do documentário, palavras que eu sabia que tinham ali palavras-chave. Então eu peguei essas 4 palavras-chave aqui, soltei ali e falei, gente, ó, temos esse projeto, temos esse assunto, sobre o que vem na cabeça de vocês. E aí a gente foi falando, foi pensando aqui, aí eu fui tentando estruturar, agrupar as ideias que conversavam e tal, até eu entender, beleza. Então, quando a gente fala sobre sair do armário, para a equipe, para a gente quanto equipe, a gente está falando sobre isso. O filme que a gente quer contar é sobre isso. O próximo passo é começar a montar esse filme. E aí, primeiro rascunho desse filme foi isso. Era alguns parágrafos, que era basicamente o que ia ter no primeiro ato, no segundo ato e no terceiro ato. Aqui a gente estava trabalhando com aquela estrutura clássica de 3 atos. Primeiro ato, apresentação, segundo ato, desenvolvimento, terceiro ato, conclusão, com ali os plot twist. A gente falou, beleza, temos os atos, e na primeira versão do documentário, a gente tinha uma ideia que a gente queria performance artísticas. A gente queria também trazer esse lado, que os artistas se expressassem ali. A primeira ideia que veio foi, a gente fala de um assunto, primeiro bloco, a gente para, a gente joga a performance artística, a gente vai para o segundo bloco, performance artística. E a gente chegou basicamente nesse rascunho. Vocês vão perceber, principalmente no fundo, ali no filme e com as próximas versões do roteiro, que mudou. E a coisa foi mudando e foi ganhando outra cara. Pode passar. Feito isso, fiz essa primeira ideia, mostrei para a equipe e a galera falou, legal, é por aí mesmo, estamos aí. Ok, vou então pensar o esqueleto desse filme. Ou seja, eu ainda não estou pensando de fato no roteiro escrito, mas é com uma escaleta. Se eu estou pensando em ficção, eu estou pensando aí na escaleta. Então, o que vai acontecer em cada momento, um pouco mais detalhado do que esse primeiro roteiro que eu fiz. Pode passar. Essa era a cara, vocês vão ver, estava tudo em bloco assim, então eram meio que bloquinhos assim, não vai dar para ler, mas sequência 1, o personagem aparece e apresentam. Sequência 2, acontece isso. Sequência 2, falam sobre tal assunto. E fui montando o filme nesse sentido. Pode passar. Tá. Paralelamente a isso, estavam acontecendo as pré-entrevistas. Então, enquanto eu estava aqui estruturando, pensando, o Rubens, a Carol, estavam ali mandando vídeo de personagem. Então, falando, ó, chegou tal vídeo. E eu ia assistindo, ia conhecendo o pessoal, entendendo. Nesse meio tempo, rolou uma fatídica reunião em que a gente foi decidir os personagens. E aí foi uma reunião, como já foi dito aqui, muito tensa. Eu não superei algumas coisas até hoje, assim. Hoje eu superei, na verdade, mas até, tipo, muito pouco antes eu tava, tipo, gente, a gente perdeu aquele personagem por questão de logística, por questão de história, por questão da pessoa ter uma história maravilhosa, não consegui falar. E aí, chegamos em 8 personagens maravilhosos, e eu conheci esses personagens desde o começo, porque eu acompanhei tudo. Pode passar. E aqui eu acho que é o grande ponto que eu não conhecia até esse filme, e descobri fazendo esse filme, porque como eu estava
não tinha feito ainda um longa-metragem de documentário, eu só tinha experiência com documentários muito menores, com curto e tudo mais. Eu falei, mano, eu vou fazer um curso e vou entender de fato o que é. E aí eu fiz um curso com 2 roteiristas muito bons, que é a Muriel Alves e o Michel Carvalho, que são roteiristas de documentário. E aí eu fazia o curso enquanto criava o roteiro do documentário, que foi uma experiência muito legal, porque às vezes no curso eles falavam, olha, nunca faça isso. E eu pensava, nossa, eu fiz isso ontem, vou ter que correr. Aí eu tinha que correr, mudar as coisas, ver o que tinha mudado. E com isso eu fui aprendendo e colocando na prática. Esse roteiro aqui, acho que foi uma das coisas mais legais para mim, porque aí é de fato escrever um roteiro baseado na realidade, mas do jeito que você quer. A gente não tinha gravado ainda, o que eu tinha nesse momento era os personagens, a história dos personagens, o que eles iam fazer enquanto performances artísticas, as ideias que eu tinha aqui pensado, pô, essa performance é legal, se tal pessoa fazer isso é legal, eu tinha isso na minha cabeça, e eu falei, vou colocar no papel. Por quê? Nesse ponto do documentário, meio que eu já sabia a história. É claro que ia gravar, muita coisa ia mudar e tudo mais, mas como eu já conhecia, eu já sabia. Tal pessoa fala muito bem sobre isso, tal pessoa falou sobre aquilo, tal pessoa contou tal coisa. E isso foi criando post-it que tomou toda a parede da sala. Eu fui falando, beleza, eu tenho todas as histórias, vou começar a montar, montei. E aqui, basicamente, escrever como eu queria que fosse esse filme. Não dá pra ver, mas ele tem uma cara meio de Master Cines, só que ele não é um Master Cines, assim, porque ele foge de várias regras. Master Cines, padrão, roteiro para ficção, você coloca a fala de personagem e tal. Então, começava ali, interior, vai começar num cômodo vazio, sei lá, à noite, não sei, mas vai começar assim. E aí eu ia descrevendo, e no meio do processo eu ia colocando referências, que é uma coisa muito legal que no Master Cines, na ficção, a gente não consegue fazer, porque a gente tem que descrever com palavras, e aqui a gente tem uma liberdade. Então eu falava, essa cena eu pensei em tal... Pô, aqui tem uma cena do ventinho, essa cena que acabou mudando, virou outra coisa, mas nesse começo, a primeira ideia era que eu queria que fosse algo meio Capitu, assim, então já peguei e coloquei o link para gente, aqui essa primeira performance tem essa pegada, tal, seguia. Tem um momento ali que vocês vão ver que tem fala de personagem, então tem Julian, e eu coloco uma fala como se ele estivesse falando. Não sabia se ele ia falar isso, mas sabia que na entrevista ele falou aquilo, então eu falava, vou dar um jeito dele falar isso, e essa fala vai aparecer nesse momento. E fui criando esse roteiro, que foi, ele deu acho que umas 7 a 10 páginas, não sei exatamente, não era 1 hora de filme assim, ele ia do começo ao fim, mas ele era bem o que eu queria pro filme. Feito isso, mandei pra produção, pra direção, aprovaram, e aí foram gravar. E aí é legal porque aqui, com esse roteiro, a produção vai muito mais munida e muito mais entendendo como gravar e tudo mais, do que se só colocasse aqueles bilhetinhos de começa falando sobre isso, depois vem isso e depois vem isso. Aqui eles sabem o como, o que, aquele feeling, a pegada que a gente quer, qual que é o tom que a gente quer para cada cena. Então fica muito mais fácil. Pode seguir. Aí tem mais um pouquinho sobre o roteiro. Pode passar. E aí, o roteiro todo eu fui dividindo ele basicamente em sequências. Essas sequências são importantes depois que gravou. Porque embora... meio que quando você está escrevendo esse documentário, a criatividade pode fluir, você fala, vai, vou colocar aqui porque eu gosto, a gente está falando de um filme que vai ser gravado com coisas reais. Então, acontece, isso aconteceu e sempre vai acontecer. O personagem falou algo muito legal na entrevista, e aí ele não falou tão legal na hora da entrevista. Então, aquilo que você imaginou que ia ser legal, mudou. Um personagem, às vezes, você fala, pô, ele vai falar uma coisa legal aqui. Ele fala algo extraordinário, você fala como você escondeu isso todo esse momento e tal. Então, tem muitas mudanças. Para isso, eu separei em sequências, porque mesmo que as mudanças acontecessem, eu tinha as sequências aqui, que era o que eu queria que acontecesse. Foram todo 13 sequências, que foi para dar sorte, e mantemos. Mandamos e foi. Depois vocês vão perceber que essas sequências também mudaram. Pode seguir. Pergunta para os entrevistados. Como eu falei, fiz o roteiro, a gente continua no processo de produção. Então, enquanto roteirista, a partir daí a ideia é que você consiga, através das perguntas, fazer com que aquele roteiro que você pensou seja o mais real possível, o mais próximo possível. Entende? Se você não tem controle sobre as coisas, é legal que você pelo menos consiga induzir que as coisas aconteçam.
que é uma premissa básica de roteiro para não ficção. Normalmente, quando a gente fala de não ficção, a gente não está falando de um roteirista que vai colocar uma fala para alguém, mas que ele vai criar meios e circunstâncias que aquilo que ele quer aconteça. Aqui o que a gente tem são as perguntas. Então, eu queria que o Julian falasse tal frase, que ele falou, é muito legal. Eu não posso colocar no roteiro, Julian vai falar tal coisa. Eu tenho que fazer uma pergunta para o Julian falar essa coisa. Nesse caso, às vezes eu fazia 3, assim, colocava tal pergunta. Aí embaixo, se o Juliano não falasse sobre tal coisa, faz tal pergunta. E ia falando, porque assim eu ia conseguir essa fala, mas de uma maneira na conversa, que é o que a gente queria. Isso eu fiz com todos os personagens. De abrir a entrevista, abrir tudo, ver o que eles tinham falado, ver as histórias deles e fazer uma sequência de perguntas diferentes para cada um deles. Acho que cada um deles tinha em média umas 20, 30 perguntas, né? Basicamente. Oi? Ah, tá. Pode ir. Próximo? Aqui é uma das listas de perguntas da Jupati. Foram 37 perguntas para ela, para ter certeza que alguma dali eu ia conseguir, e fluiu muito bem, assim, a conversa foi super ótima, a galera também que estava guiando ali a entrevista, o Uni, o pessoal da produção, galera, enfim, todo mundo, deixou todo mundo muito à vontade, então os entrevistados falaram muito bem, e isso facilitou muito o meu trabalho depois, porque é a decupagem. E aí, não só os entrevistados, o Alexandre foi um anjo nesse ponto, e eu vou explicar o porquê. Escrevi, gravaram, tudo isso que era ideia, agora é material, agora é real, agora é a pessoa falando. Só que aquilo que eu falei, como saber o que foi? Como eu monto agora? Porque é basicamente entender quais foram essas entrevistas. Então a gente fez o processo de decupagem, e a gente tinha uma dificuldade aqui nessa pós, que é a distância. Como a gente fez durante a pandemia, eu precisava criar momentos, criar ferramentas e maneiras para que eu aqui em Bauru, o Alexandre em Piracicaba, a Carol estava em Santos? São José dos Campos, cada um em um canto, pudesse trabalhar junto, porque basicamente são 3 pessoas juntas. No grupo, enquanto eu estava fazendo curso de roteiro, falava, não, mas o roteirista pega a mantinha, senta do lado do editor, enquanto ele edita, o roteirista fica ali, tá ligado? Do lado. Tá, eu falei, não tenho como ficar do lado, vou ter que criar mecanismos. Para isso, pode passar, a gente fez uma planilha de decupagem, que é isso. Não sei se dá para ver, mas cada aba é o nome de um dos personagens. Então, a ideia aqui era que a gente conseguisse colocar o personagem, o arquivo da câmera que a gente está falando, onde o editor só clicar ali e saber do que está falando, de qual minuto a qual minuto ele falou tal frase e qual foi a frase que ele falou. Então, e aí o Alexandre entrou como anjo nessa hora, porque ele fez a decupagem. Para vocês terem noção, acho que deu 12 horas de material bruto. Então foi muito, muito material. Fiquei dias decupando. Assistindo ali e escrevendo o que ele falou. De modo que, aí tivemos aqui, todas as entrevistas são agora textos. Tudo aquilo que eu falei, falaram? Aí que eu pensei, ele podia falar aquilo? Aqui, tá escrito. Pode ir pro próximo. Pra gente chegar então na montagem das sequências. Segue? Pode seguir. Que é uma outra planilha. E aí sim, eu, belíssimo, depois do Alexandre fazer todo o trabalho duro de escrever todas as sequências e tudo mais, olhar para todas as sequências e pensar, beleza, é hora de montar o filme. E aqui é literalmente montar o filme numa planilha. O roteiro final desse documentário, no nosso caso, foi uma planilha, de fato. Porque eu ia pegando, por exemplo, a sequência... Lembra que eu falei que tinham 13 sequências e tal? A sequência 1, que são os personagens se apresentando. Eu ia lá, e aí já estava escrito. Eu já ia na Jupati. Então a Jupati se apresentou de tal maneira. Do que ela se apresentou, eu vou pegar essa frase. Eu copiava a linha e colava aqui. Vamos daqui. A Ana. Depois a apresentação do Adriano. Depois a Ana falava algo que era legal, então era legal complementar com o Adriano. Então eu ia copiando e colando. Então era basicamente ir pegando um quebra-cabeça, ir pegando todas as entrevistas e ir montando uma planilha para que quando chegasse na edição, aí sim o editor só tivesse o trabalho, porque a edição tem muito trabalho nisso tudo. Então, para facilitar pelo menos um pouco do trabalho do editor, de encontrar mais fácil quais são os textos e já ir montando ali, com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de... Acho que facilidade é a palavra mesmo, assim. Pode seguir. Acho que é isso. Feito isso,
Aí, sim, o trabalho feito. Isso que a gente falou, e acho que é legal só para dar nome aos bois, e eu já finalizo minha fala, é roteiro de... A gente tem 2 roteiros, então. Aquele primeiro roteiro que eu falei, que é o roteiro legal, que você coloca o que você quer e pensa, e coloca a referência e tudo mais, a gente chama de roteiro de gravação, que é basicamente o roteiro que vai para gravação, e esse é a planilha, que é um pouco mais... demanda um pouco mais, que aí é mais puxado e tudo mais, é o roteiro de edição. Porque é basicamente, um primeiro vai guiar a gravação, e depois o roteirista entra de novo, para que o roteiro guie a edição. Depois disso é basicamente fazer apontamento, ajudar, tal. Isso a gente pode contar já do filme, da primeira versão do filme? Tranquilo, né? A gente chegou... Vou adiantar aqui então, rapidão. Aquela planilha depois, ela deu um produto final, um filme, de fato, ali de começo, meio e fim, que é uma das minhas versões preferidas. Na verdade, não sei se é uma das minhas preferidas, mas é uma das que eu gostei, porque foi uma das primeiras, mas que é uma versão de 4 horas e meia, 4 horas e 50, então era 4 horas e 50 de filme. E aí depois entra o Alexandre de novo, pensando, beleza, dessas 4 horas, qual é o filme que eu quero contar? O que eu quero falar sobre? Que é um trabalho de desapego e tudo mais. Então depois a gente, eu pelo menos como roteirista, entrei nessa parte mais de sugestão, pitaco, falou, narrativamente talvez aqui eu mudaria isso, mudaria aquilo, mas aí já é mais edição e direção, o bastão tá passado. É isso de roteiro. Pode seguir. Bom, como a Carolina Mares, né, que ia falar sobre a direção de fotografia, ela não pôde comparecer, daí eu vou passar pelos slides falando sobre as referências estéticas que a gente pegou para a direção de fotografia, os equipamentos que a gente utilizou, e trouxe alguns frames também das gravações para vocês verem como que ficou através dessas referências que a gente pegou, né? Em relação a referências estéticas, para as entrevistas, nós tínhamos 2 referências que são de 2 documentários da Netflix, que a gente tinha o objetivo já desde o início, né, por conta dessas referências e do que a gente queria para o filme, que as entrevistas seriam gravadas em 2 planos, né, um plano mais aberto e um plano mais fechado. Daí a gente pegou como referência esse documentário Wild Wild Country. Nossa, eu sou muito ruim de inglês, tá? Não liga não. Daí, não está dando para ver muito bem, eu acho, né? Apaga a luz, por favor. Então, daí são esses 2 planos que eles utilizam para as entrevistas desse documentário. Um plano mais aberto, né, que está do lado esquerdo, e um plano mais fechado da pessoa que está sendo entrevistada do lado direito. Pode passar aqui, tem mais... Então, daí, além das referências dessas 2 câmeras, né, a gente pegou desses documentários referências da questão da iluminação, né? A gente queria que o entrevistado tivesse bastante contraste assim entre os lados do rosto deles. Um lado mais iluminado, outro mais escuro. Bastante esse contraste de luz e sombra a gente queria trazer para as entrevistas. E esse plano mais aberto, né, que era o plano principal, os entrevistados seriam gravados em plano médio. Então, teria esse alto contraste, né, entre luz e sombra e com profundidade de campo, né? Então, a gente conseguiria pegar bastante detalhes dos detalhes do cenário e tudo mais, assim, que a gente montou, né? E a gente utilizou luzes secundárias, assim, né? Luz naturais vindo da janela, abajures como ponto de luz. Então, essa foi a referência que a gente pegou para o plano principal. Pode passar. Daí, para o plano mais fechado, tem essa questão, né, também do contraste. E o que diferencia aí é que a gente utilizou pouca profundidade de campo. Então, é aquela imagem mais desfocada, no fundo, desfocado. E o personagem colocado ou à direita ou à esquerda, né, não centralizado, como normalmente a gente costuma ver assim, nas entrevistas, né? Então, a gente quis brincar com isso. Pode passar. E daí, outro documentário que a gente pegou como referência que utiliza os mesmos planos, a mesma questão de iluminação, parecido, né? É o Ícaro, que é um documentário da Netflix também, que contém esses 2 planos das entrevistas, né? Um plano mais aberto, um plano mais fechado. Pode passar. E também utiliza essa questão do alto contraste entre luz e sombra e o plano médio dos entrevistados. Daí o plano fechado, né? Com um personagem mais próximo em close e com pouca profundidade de campo, né? Um pouco mais desfocado o fundo.
E aí, por conta, né, da gente estar falando da comunidade LGBT, né, da questão do símbolo ser o arco-íris, né, a bandeira LGBT ser bastante colorida, a gente falou, por que não trazer isso, né, na iluminação também? Então, daí a gente pegou como referência essa cena aí do filme Moonlight, Sob a Luz do Luar, e trouxe para as entrevistas. Então, todas as entrevistas a gente colocava um ponto de iluminação colorido no fundo para trazer essa questão mais de cor, ficar mais, né, bonito visualmente, nessa questão de estética mesmo. Pode passar. E a gente pegou algumas referências para as performances artísticas, e uma delas foi essa referência do videoclipe da Duda Beat, Nem Um Pouquinho, que foi utilizado como referência para a performance de abertura do documentário, que a gente utilizou projeções, né, e tudo mais. E daí é isso, essa referência, pode passar. E outra referência que a gente pegou, que a gente não utilizou apenas no videoclipe, né, de encerramento, utilizou em outras performances também, foi do documentário Falas de Orgulho, né, da Globo. E daí tem essa questão bastante de colorido, da questão de sobreposições, né, de imagens, e a gente trouxe isso para o filme também. Pode passar. Sobre os equipamentos, né? Isso foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu trabalhar por conta, né, da verba vinda do PROAC. Conseguimos alugar bons equipamentos, né, equipamentos que a gente não tinha trabalhado até então essa foi uma experiência muito legal da gente conseguir trabalhar com equipamentos que a gente nunca trabalhou antes, né, ter mais experiência também com outros equipamentos. Pode passar. E daí os equipamentos foram esses. Aí a gente pesquisou, né, falou com as pessoas que já estavam no mercado de trabalho, falando qual câmera legal a gente usar, qual câmera traz uma qualidade muito boa para o nosso filme, né, que a gente queria ter. E o pessoal falou que as pessoas estavam utilizando muito a Blackmagic, que ela é uma câmera que traz uma qualidade de cinema e com preço menor de aluguel. Então a gente optou por utilizá-las. A gente nunca tinha trabalhado com Blackmagic, isso foi uma dificuldade no início, né, a gente aprender a mexer com o equipamento, né, um dia antes das gravações lá, né, em casa, madrugada, tentando fuçar na câmera para pegar a experiência para a gente conseguir gravar tudo certinho. E a gente gravou com duas câmeras Blackmagic, uma era 6K e a outra era 4K. E a gente gravou o filme em 4K, para a gente ter mais... O filme final ele não vai ter a qualidade de 4K, mas a gente gravou em 4K para ter mais possibilidade de corte, né? E a gente utilizou um gimbal, principalmente para as entrevistas, como que a gente gravou... Entrevistas não, para as performances artísticas, como as performances tinham muito movimento, tinha dança, então a gente precisava ter uma câmera estável para conseguir captar sem tremer, né, a imagem. A gente utilizou um slider também, que é aquele carrinho assim que vai aproximando, dando um zoom in. Um monitor de referência para conseguir ir acompanhando a imagem que, né, a gente está gravando. Utilizou os 2 tripés, né, um para cada câmera nas entrevistas. Utilizamos 2 lentes, uma 24mm e uma 50mm. Utilizamos apenas uma softbox, né, como a gente queria fazer bastante esse contraste, né, a gente não colocou tanta iluminação, né, aquela iluminação que a gente está acostumado, de 3 pontos, né, uma luz principal, outra mais secundária e um backlight. A gente utilizou apenas um softbox, até por conta da gente utilizar, né, as luzes naturais do ambiente, né, da janela e tudo mais. A gente utilizou um bastão de LED com luzes coloridas, que eu falei que a gente colocou pontos de luzes coloridas no cenário, então foi feito através desse bastão de LED com luzes coloridas. E os abajures que a gente emprestou dos amigos, conhecidos, emprestou dos próprios convidados, para compor, né, a iluminação do cenário, a iluminação da cena toda. Pode passar. E daí a gente... Pode passar, que daí eu vou falar sobre a gravação. E daí esse foi o resultado, né, tirando as referências que a gente pegou, com os 2 planos, o plano mais aberto e o plano mais fechado, esse alto contraste, né, entre luz e sombra no rosto dos entrevistados, e essas iluminações, né, secundárias, de abajures, iluminação colorida. Então, a gente trouxe esse slide para vocês verem o resultado que deu através dessas referências que a gente pegou, né? Foi isso. Boa noite, gente. Eu sou a Bárbara. Eu também fiz rádio e TV, formei em 2019. Primeira vez que eu piso aqui desde então. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho como foi o nosso processo, então, com a direção de arte. Inicialmente, a gente, na verdade, nem ia ter direção de arte, né?
O Alexandro acabou me chamando, eu caí de paraquedas, faltando 2 semanas para iniciar as gravações. Basicamente, eu já cheguei com todo esse direcionamento da fotografia bem colocado, num processo mais comum, né? Tanto para ficcional quanto até para documentário. A direção, a foto e a arte, elas vão trabalhar juntos. E a gente consegue, então, criar a partir disso. Mas na ficção, né, que basicamente foi todo o nosso trabalho aqui durante a faculdade, a gente conseguia, inclusive, trazer minúcias, né, do personagem. Você consegue realmente ser um deus do Olimpo, criar um universo ali com cenário, com figurino, trazer características do personagem. Já para uma demanda de um documentário, a gente está ali para jogar luz àquelas narrativas reais, aos personagens e, enfim, conseguir colocar isso da melhor forma possível. Então, eu já caí falando muito, já lidando bem com a decupagem do roteiro, ele já estava bem formado, a gente já tinha noção das performances artísticas, como que elas funcionariam. Isso foi muito legal, assim, trabalhar um documentário com performances artísticas traz uma leveza, vocês vão ver, enfim, o resultado daqui a pouco. E a gente conseguiu, então, trabalhar, basicamente, esses direcionamentos da foto. O inicial era essa questão da iluminação. A iluminação colorida, ela veio com uma ideia, assim, tanto da gente trazer as cores da bandeira LGBT e trazer uma arte mais colorida mesmo para todo o documentário. Pode passar, desculpa. Enfim, a gente conseguiu trabalhar essa ideia de trazer as cores para cada personagem, e a ideia basicamente era trabalhar as possibilidades das cores do LED do bastão que a gente tinha ali, conseguir entender qual era realmente o contraste que a gente tinha ali da câmera, então, e enfim, pensando também nessa questão das bandeiras das diversidades de orientações e sexualidade. Vai ficar mais enfim, visual para vocês no decorrer. A gente fez um esquema de cores, então, para cada um dos integrantes, e essas cores elas estavam presentes no cenário como iluminação de fundo e em alguns pontos também da decoração, enfim, da formação dos cenários. E, bom, eu vou passar algumas exemplificações para vocês. A gente conseguiu pensar também no perfil dos artistas, assim, quando a gente trabalha com artistas que têm material ali nas redes, a gente consegue ver qual que era a cara deles realmente, se eles seguem alguma paleta. Por exemplo, a gente pensou na cor da Ana, já pensando até em como que a edição das fotos dela apareciam, como a gente ia fazer essa ambientação com a arte dela, e como ela, enquanto multiartista, como, enfim, com a produção com as produções dela, como a gente colocou isso no cenário também. Basicamente, a ideia era essa, você pegar o que o entrevistado, o que a artista, ele tem ali para colocar para você e trazer isso da melhor forma com o que a gente conseguia fazer. Eu não preciso nem falar para vocês, né, gente? Um documentário que a gente gravou em 5 cidades diferentes, abraçando o mundo com 2 mãos, cuidando de toda essa logística da produção, enfim, tendo que fazer todos esses corres, a gente não tinha realmente verba para direção de arte. Realmente a gente contou muito com as possibilidades de empréstimo, de troca, de permuta, enfim. Pensamos mesmo nessa questão de trazer o colorido, de conseguir trazer imagens, de enriquecer o cenário com objetos dos personagens, dos entrevistados, enfim, trazendo essa riqueza mesmo para o cenário, mas de forma que realmente dialogasse com eles, né? Com cada um. Ali, pode passar. Com a Wendy, por exemplo, a gente usou o esquema de cores da bandeira não binária, tanto para produzir figurino, quanto na luz do LED. Pode passar também. Com a Gilpati, a gente já fez um estudo do material dela, ela é uma artista já com vários videoclipes lançados, ela já tinha essa questão do verde muito forte, então a gente foi sempre buscando realmente traduzir a essência de cada um para esses cenários, para as performances, para esses detalhes, conseguindo, né, casar, passar também, né?
Também tem o exemplo da Filipa, que a gente colocou para ilustrar para vocês. Também a gente trouxe uma cor que remetesse à bandeira trans. E também trouxemos essa cor para pontos do cenário. Enfim, pode passar também, gata. Bom, com relação às gravações, a gente teve todo esse processo, né, de fazer basicamente testes e gravações no mesmo dia. Então a gente fazia diárias intensas, semanas intensas de gravação. A Tarozinha sabe como foi, inclusive, foi muito bom ter realmente ela como a nossa primeira experiência. A gente caiu aqui com tudo, chegamos em Bauru, passamos o dia inteiro com a Ana, conhecemos tudo e fizemos tudo acontecer assim, 1000 horas intermináveis. E da forma mais gostosa possível. Maquiei ela enquanto ela dormia, de cansaço, gente. Bom, a gente realmente conseguiu fazer essa transformação, trazendo objetos, né, e pensando, gente, sempre no imperativo da câmera. Tudo vale se ficar bom para o enquadramento. Por isso que é muito importante que a fotografia saiba realmente o que ela quer fazer. Se a direção de arte ela consegue estar alinhada com o que vai ser enquadrado, como vai ser feito, qual que é a noção que eu preciso ali de trabalhar, pronto, é aquele quadro que você precisa fazer acontecer. E qualquer gambiarra que você precise fazer para aquilo rolar, tá válido. E foi basicamente isso que a gente conseguiu fazer. Eu acho incrível ver como ficou tão bacana no vídeo e como a gente realmente conseguiu fazer tanto com menos. E essa é a magia de ser rádio, TV e gambiarra, né, pessoal? Bom, são mais alguns exemplos também. Com relação aos figurinos, gente, a gente trabalhou um pouco tanto com o direcionamento dos figurinos dos próprios artistas, né, das próprias entrevistadas. Então, tanto teve essa troca, quanto a gente também fez garimpo em brechó e também trabalhamos com costureira para fazer alguns figurinos específicos ali para o roteiro. Enfim, nessa troca mesmo, o importante era, de fato, que nas performances as artistas se sentissem representadas. Então, na maior parte do tempo, elas trouxeram a maior parte dos figurinos e a gente realmente só fez um trabalho ali de curadoria do que era apresentado para nós. E também com relação à produção dessas partes das performances artísticas e de alguns inserts que se transformaram em performances, mas vocês vão perceber como eles são fios condutores. A gente usou muito da lã, que é um trabalho incrível que a Ana faz como artista, e esse foi um fio condutor que a gente trouxe para algumas desses inserts, algumas dessas performances. Gente, desculpa que minha voz está prejudicadíssima ainda, mas enfim. A gente conseguiu também trabalhar algumas maquiagens artísticas, tudo Pinterest e vontade de fazer mesmo, e elas funcionaram super bem. No final, acho que a gente conseguiu trazer um resultado muito incrível. E talvez de começo as pessoas não pensem assim, será que vale colocar, faz sentido colocar direção de arte no documentário? Mas faz sim, porque a gente realmente consegue criar uma identidade, criar uma estética e traduzir aquilo que está sendo falado, né? Então agora a gente vai passar para a fala do Gustavo, que não está presente, mas ele vai dar uma prosinha de como foi o trabalho de captação de áudio também. Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 24 anos, sou formado em cinema e audiovisual e fui o operador de áudio do longa-metragem O Armário Não é o Nosso Lugar. Bom, eu queria começar falando dos equipamentos que a gente utilizou para a captação de áudio. Entre eles estão 2 lapelas, um microfone direcional, um shotgun, né? E um gravador, que seria o Zoom H4. Já as lapelas, a gente utilizou 2 lapelas da Sony, modelo UTX B03, e o shotgun foi um modelo da Yoga, o HT81. Para a monitoração do áudio, eu utilizei um headphone da Corsair que permitia que o som exterior
fosse abafado, então tudo que eu escutava era realmente o que estava saindo no microfone, o que permitiu que eu tivesse uma maior nitidez na qualidade do som. Isso ajudou bastante porque, como gravamos em locais diferentes, pessoas que falavam em alturas diferentes, então através do headphone e do Zoom eu consegui regular a altura do microfone e perceber, né, se o áudio estava com ruído, se não estava raspando na roupa, se não tinha barulho externo atrapalhando. Essa parte foi muito importante porque, afinal, sem um bom áudio, né, o filme não tem uma história. Ainda mais um documentário em que as pessoas falam, em que a emoção é através da fala. Então foi muito gratificante viajar por essas cidades, conhecer essas pessoas e principalmente a equipe, que foi maravilhosa comigo. Foi uma experiência que eu, assim, nunca vou esquecer, porque eu nunca tinha participado de um longa-metragem, ainda mais de documentário. Então vai ser uma experiência... Vai ser não, né? Foi uma experiência que eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu agradeço muito por terem me chamado para ser o operador de áudio. E sinto muito não poder estar aí com vocês, mas espero que todos gostem, né, da apresentação, tanto a equipe quanto as pessoas que estão aí assistindo. Basicamente é isso. Eu devo muito à equipe, que me ajudaram bastante em momentos em que eu precisava, que eu estava em dúvida sobre algumas coisas, que eu não tinha muita certeza do áudio. Então foi algo assim bem aconchegante. Eu gosto de usar essa palavra porque durante as gravações eu consegui sentir esse carinho, tanto pela parte dos entrevistados quanto pela parte da equipe. Espero que gostem e muito obrigado, gente, pela oportunidade. Bom, eu queria falar uma coisa só a respeito da direção de arte, né, que é muito legal a gente ver quanto a gente era inexperiente, assim, né, no início, que eu, né, na minha cabeça, no imaginário, eu pensava que não seria necessário direção de arte, né, no início, e se a gente não tivesse chamado a Bárbara, a gente não teria o filme que a gente tem. Então é muito importante a gente falar que é necessário, sim, a direção de arte. Então, sempre Olá, meu nome é Gustavo. Tranquilo, amiga. O Gustavo também. Mas é isso. Outra área que a Carolina Mares foi responsável também foi a edição de todo o material, né, que foi a etapa que mais deu trabalho, assim, levou mais tempo de ser concluída. A gente demorou um ano para editar todo o arquivo, né, todo o material, através das reuniões com o roteirista, vinha versão de 4 horas, depois vinha a versão de 2 horas e meia, até a gente conseguir chegar na versão que a gente gostou do tamanho, gostou do que foi exibido no filme. E a gente começou a edição, né, após a finalização da decupagem, né, eu fiz a decupagem de tudo que foi gravado, aí a gente deu início à edição, que foi em outubro de 2021, do ano passado, e se estendeu até esse mês, praticamente. E daí, para as referências de edição, a gente pegou a mesma referência que a gente utilizou para a direção de fotografia, né, que foi o documentário Wild Wild Country. Pegamos também um outro documentário, que é uma série documental, chamado Desastre Total Woodstock 99, que é um documentário da Netflix também. A gente pegou referências de GC desse filme. E outra referência que está desde o início, desde quando eu comecei a conceber a ideia do filme e tudo mais, é o documentário Bichas, que tem no YouTube, que trata, né, da questão da temática LGBT, com entrevistas. Então, foi a referência, assim, desde o início,
que a gente utilizou para a construção do nosso filme. A Rafik utilizou o software do Adobe Premiere, né, para editar o material, e a gente começou a editar primeiramente com as performances, porque a gente estava naquela etapa ainda, né? A gente decupou o material e o Silas paralelamente estava montando a sequência, estava montando, né, tudo como que seria a construção narrativa do documentário. Então, para adiantar, né, essa edição, a Rafik começou com as performances artísticas que já estavam bem definidas, né? E para daí, depois que, né, encerrou a edição das performances, a gente entrou na edição das entrevistas. Pode passar. Outra área também que a Carolina Mares foi responsável foi a sonorização. Ela editou, paralelamente ela sonorizou junto, porque ela disse que ela gosta de editar a partir da sonorização, né, a partir do time que a música, né, o BG do fundo dá, né, nas entrevistas, nas performances. Então foi uma forma que ela utilizou de editar o filme com a sonorização. A gente utilizou uma plataforma que é a Epidemic Sound, que é uma plataforma de paga, que tem efeitos sonoros, tem músicas, e a gente, né, consegue baixar e utilizar no filme sem ter problema com direitos autorais, né? E para ajudar, né, a Rafik nessa construção, né, porque ela perguntou assim, Uni, que música que você que use, qual estilo, qual BG? E daí, para auxiliar, né, a gente nesse processo de escolha do BG, eu fiz esses 3 arquivos dividido entre os 3 atos, com a curva sonora da sequência, separando por sentimentos e emoções, né? Mais triste, mais feliz e neutro. Tendo em vista o que os personagens falam na entrevista, né? Em tal momento. Na sequência 1 é um momento mais neutro. Daí eu colocava lá uma música neutra e separei em pastas, né? Músicas tristes, neutras e felizes, para auxiliar a Carolina nesse processo de escolha do BG. Daí resultou nessas 3 imagens aí. Esse foi o processo da edição e da sonorização. E agora eu vou falar sobre a colorização, que a responsável foi a Vitória Rode. Ela não pôde estar aqui também, mas ela foi uma área também que surgiu posteriormente. No início a gente não ia ter uma colorista, a Rafik também, a Carolina ia fazer essa função também, mas daí no final, a gente precisando finalizar o filme, a Carolina falando assim, não vou conseguir fazer a colorização, vamos chamar outra pessoa para fazer essa função. Daí foi que a gente chamou, 2 meses atrás, a Vitória Rode, que foi assim perfeita no trabalho dela, e aí a gente trouxe, né, o como foi gravado e o como ficou depois da colorização, né? Essa imagem é mais lavada por conta do formato que a gente escolheu gravar, né? Que é na Blackmagic a gente tem o ProRes, que ele dá essa imagem mais lavada, né? Com mais informação para que a colorização tenha mais possibilidades de contraste, de cor e tudo mais. Eu acho que na Canon o formato é log, eu acho, desse arquivo. E aí que dá essa imagem mais lavada, mas dá mais possibilidades de colorização. E é um arquivo mais pesado também. Mas daí teve esse resultado e a Vitória utilizou o software DaVinci Resolve para fazer essa edição. Pode passar, tem outro exemplo aí, para vocês verem como que fica a imagem, né? Sai uma imagem cru, né? Mais lavada, sem contraste, sem cor, para uma imagem bem mais bonita e viva, né? Pode passar. Daí a outra pessoa que não pôde comparecer aqui também, a nossa designer, Fernanda Kavenag, ela gravou um vídeo para falar sobre o que ela produziu na área de design para a gente. Oi gente, eu sou a Fer, eu sou designer e eu trabalhei com o design do documentário O Armário Não É o Nosso Lugar. Eu queria contar um pouco para vocês do processo, de como foi, desde a conversa que eu tive com a Lê, assim, desde o momento que eu peguei meu caderninho e comecei a rabiscar várias coisas até surgir essa identidade que vocês veem hoje no documentário. Então, eu comecei a pensar em armários, em arco-íris e coisas saindo dessas portas, assim. Comecei a ter umas ideias, assim, até o momento que eu parei para olhar meus primeiros rabiscos e pensei, putz, essa identidade tem que estar incluída no universo audiovisual. A gente vai estar aí apresentando nesse documentário artistas LGBTQIA+, então o foco são eles, né? Então como que essa identidade ela traz isso
e ao mesmo tempo que ela se apresenta junto com um vídeo e outros elementos, ela não puxa toda a atenção para ela, né? Deixa a atenção com o que é mais importante. Então, a partir disso, a gente fez algumas seleções de formas e cores, trouxe as cores do arco-íris, mas com uma variação de cor diferente do que geralmente aparece. E além disso, a gente pensou, né, em trabalhar a tipografia. Por ser um universo audiovisual, a gente acredita que a tipografia ela traz por mais que essa tipografia não seja assim totalmente séria, ela também não é totalmente descontraída, assim, porque a gente está falando de um assunto sério, mas a gente não está trazendo um super peso, assim, não é um assunto pesado, a gente quer trazer leveza. Então, eu espero que esses aspectos assim que a gente pensou, até desde o desdobramento dessa identidade no próprio documentário, até os outros materiais que foram produzidos, flyers, banners, convites, enfim, espero que tenha passado essa ideia que a gente teve e espero que vocês gostem. Bom, outra pessoa que não conseguiu comparecer também foi a nossa animadora, Thaís Bruschi, e ela mandou um videozinho para contar da área dela também. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Thaís. Eu fui responsável pela parte de animação do documentário e vou passar mais ou menos para vocês como rolou, mas já adianto aqui que foi um processo muito legal de se fazer e muito simples, no sentido de que a organização foi muito grande e por parte da direção, clareza no que você saber o que você quer, isso é muito importante. Então, como se a gente consegue chegar em lugares longe muito rápido. Então, o Uni já chegou para mim falando assim, ó, a gente tem uma identidade, a gente tem um design, só preciso que você anime mais ou menos desse jeito. Nisso eu dei o meu processo e dei para ele algumas opções, ele falou que era assim, desse jeito, então que, pum, rapidinho as coisas estavam prontas e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funcionou. Então aqui no After, não sei se temos alguns Afterzeiros por aí, mas chegou para mim a identidade desse jeito, estática. O que eu fiz foi só animar isso, então eu dei duas opções para o Uni. Uma delas seria que o arco-íris formaria meio que uma cor de cada vez, e as letras dessa forma, né, só com opacidade. E a segunda opção seria de que o arco-íris se animasse todo de uma vez, de forma mais rápida e simples. E uma coisa que a gente prestou bastante atenção também foi a questão do positivo e negativo do logo. Então, o preto, o fundo branco, o fundo preto, porque como são cores muito extremas, né, o preto e o branco, a gente tem que fazer essa variação para, no caso, para dar leitura na maior parte do documentário, não importa onde ele aparecesse. A segunda coisa foram os atos, então fiz esse layoutzinho assim, de uma forma que fosse simples, assim como é a identidade do documentário, que ela é bastante minimalista. Então, são 3 atos divididos. Tentei prestar atenção, sempre manter o mesmo grid que a gente fala, a mesma proporção, para não fugir, sei lá, você não conseguir causar estranhamento, né? Aqui o terceiro. E por fim, os GCs. A gente pensou nessa forma de que eu entregasse essa animação e a editora, que a Carol, pegasse e tivesse a liberdade dentro dela de aplicar. Então não precisasse ficar levando pro After para renderizar, para puxar, eu ter que ficar mandando tudo. Então eu fiz um esquema aqui, basicamente usei o mesmo logo animado, e no GC fiz só essa tarjinha cinza também para dar leitura em todos os fundos, mas ela só logo chegava e colocava o nome, mais ou menos desse jeito, ia a cidade. Então é isso, espero que gostem, que aproveitem. Se tiverem alguma dúvida, questão de animação, motion, design, 3D, after, qualquer coisa, podem falar comigo no Instagram, qualquer lugar. Espero que curtam e aproveitem, e um beijo.
beijo para toda a equipe, para todo mundo que está assistindo. Era isso, galera, que a gente tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha atingido a expectativa de vocês. A gente tinha muito mais informação para passar, mas né, como o tempo é curto, a gente passou resumidamente tudo que a gente fez. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha a gente de casa, né, pela live. Eu já peço desculpa por a gente não conseguir lançar o filme hoje, que a gente tinha planejado lançar, mas por problemas técnicos de exportação de arquivo a gente não conseguiu. Então a gente vai lançar em breve, cerca de 2 semanas eu acho que a gente consegue lançar. Mas eu agradeço a todo mundo presente aqui e espero que vocês tenham curtido. Vocês podem acompanhar todas as novidades pelo Instagram do projeto, né, @armário no seu lugar, que lá vai ser postada todas as informações do lançamento e mais detalhes sobre o projeto em si. É isso. Obrigado.